Bom dia, graça e paz, amado. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Obrigado mais uma vez por estar assistindo esse vídeo. Querido irmão, a semana passada eu estava a falar sobre o crente citado em Cristo, o vídeo passado, na semana passada. E hoje ainda quero dar continuidade na carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo, segundo a Coríntios, capítulo de número 11, lá para seu verso de número 1. Ouça me suportais um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, Paulo pedindo isto, para que o povo lhe ouça um bocadinho. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vós também preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo Jesus. E Paulo fazendo perceber que Jesus Cristo é nosso noivo. Nós somos as noivas de Jesus. Mas precisa uma transformação para que esse pacto com Jesus seja real. Lá para o verso de número 3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apertarem de simplicidade que há em Cristo. Ele dando um alerta, né? Como a Eva sofreu ataque lá no jardim, também nós podemos sofrer ataque e ser desviado. Apóstolo Paulo aqui, ele está a falar claramente para os falsos profetas, falsas doutrinas, falsos mestres. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outros evangelhos que não abraçaste com a razão, o sofrerás. Veja só, lá no 4 ele deixa claramente, se alguém vos pregar o evangelho que nós não pregamos, que alguém vos mostrar o outro espírito que não é este, que o Espírito que vem de Deus, se o outro aparecer e vos mostrar o outro Deus, além de este, dos apóstolos que eles mostraram ao povo, então você sofrerá um dano, porque está a sair do ritmo, está a sair daquele que te criou, da fonte da vida. Querido irmão, reflita comigo. Quanta gente hoje tem aparecido com a mesma visão semelhante do apostolado. Nunca foi obreiro. De repente, num piscar do olho, já é um apóstolo, já é um profeta. Josué teve o seu mestre. Os apóstolos tiveram um verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo, que é o nosso mestre hoje. Nós, pela essa palavra, nós encontramos o amor de Cristo. E eu quero que você preste muita atenção, vá com muita paciência, assista esse vídeo. Veja lá no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, discurso de Pedro e João no templo. A Bíblia diz que quando Pedro e João foram para o templo adorar a Deus, lá era colocado um deficiente da nascença para pedir esmola. Mas quando viu Pedro e João, eu vou falando isso em resumo, ele recebeu a sua cura, ele levantou, andou, entrou para lá dentro do templo, agradecendo, louvando a Deus pelo que ele recebeu, pelo grande presente inesperável na vida dele, que era a cura, levantar e andar. Já não há necessidade de pedir esmola. Então, não foi para casa, entrou no templo agradecer a Deus, louvar a Deus. Só que tem uma coisa que aconteceu dentro do ministério, dentro da igreja, que hoje também pode estar acontecendo na sua vida. De repente, a Bíblia diz que o povo olharam para os apóstolos e ficaram totalmente surpreendidos, sem palavra, pelo que aconteceu. E veja a coisa mais boa que os apóstolos fizeram. Olha, amados, por que olham tanto para nós como se fosse nós mesmos fizemos esse milagre? É Jesus aquele que vocês negaram, aquele que o Pilato quis soltar, mas vocês
ajudaram para que ele fosse crucificado até a morte, e ele ressuscitou. Isso aconteceu para que se cumprisse que os seus profetas vinham falando, vinham profetizando, que ele viria e a sua morte pudesse servir de um preço muito glorioso para nos salvar. Os apóstolos tentando explicar que não somos nós que fizemos isso acontecer. É Deus, é Jesus que operou o milagre pela fé deste homem. Então olhe para Jesus, para isso acontecer, vocês precisam se arrepender e serem batizados. E lá no Éxodo capítulo número 20, verso 1, 2 até 3, Deus fala para o povo, não quero que vocês coloquem o outro Deus além de mim. Nem no céu, nem na terra, nem na água. Eu continuo sendo o vosso Deus. E hoje você vai perceber alguém mostrando exibições de poder. Esse crente excitado em Cristo e eu que faço. Crente excitado no eu faço, eu posso, eu faço. E aí o povo vai em chama, porque o povo quer de bolachinha, quer de milagres. O povo gosta dessas loucuras, essa exibição, o poder de Deus se exibindo. Se os apóstolos, para lá no Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, a Bíblia diz a descida do Espírito Santo. Após a promessa, mesmo o discurso de Pedro lá, quando Pedro se levantou, quando o povo estava a confundir que ele estava embriagado, Pedro fez que acima de 3.000 homens forem batizados, mas indicando quem? Jesus, aquele que vocês negaram. O que eu quero falar para você hoje, irmão, é o seguinte. O que vai destruir a sua vida, a vida da maioria, é negar Jesus. Seguir artimanhas do demônio, mentiras, heresias, exibições de loucura, que nenhum dos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, aceitaram nem sequer uma vez. E responsabilizar como se fosse eles operando aquele milagre, mas sim Deus neles operando o milagre e pela fé do vítima, do paciente. E hoje você vai ser puxado como se fosse uma coisa de nada, sem fronteira, sem limite, sem destino, né? Sem abrigo, esquecendo que Jesus é o nosso abrigo, olhando como se fosse o homem, o homem é a fonte dessas coisas todas que estão havendo. Se ele é a fonte dessas coisas, então ele não é de Cristo. Busque a Deus enquanto pode achar. Aproxime-se enquanto é cedo, porque lá atrás dos túmulos não tem mais o negócio é hoje. Enquanto hoje responsabilizamos que eu sou pecador e de joelho me arrependo perante o nosso Deus, tem mais uma chance. Tem mais uma nova chance. Você renova suas forças. O que nos mata não é pecado, mas é negar Jesus. Porque quando nós aceitamos Jesus, porque reconhecemos que nós somos pecadores e confessamos e abraçamos a Jesus. E com Ele nós somos salvos, ninguém mais. Então eu quero deixar essa pequena mensagem para você. Reflita, se está no caminho certo, continue. Faça com toda a sua força. Mas para de inclinar para ser enganado. Não procure tanto esse milagre como se fosse perdeste uma agulha. Perdeste uma coisa muito fina. Você mesmo, se está vivo até hoje, é um milagre de Deus. Então, busque a Ele, só Ele misericordioso. É Ele tudo pode na sua vida. Não deixe se levar. A Bíblia diz, virão muitos falsos profetas. Desviarão muita gente para a perdição. Muita gente mesmo serão desviados. Ainda não vimos nada. Você ainda não viu nada, eu começo. Muita coisa vai acontecer. Não falo só de doenças graves vão surgindo, porque isso tem que acontecer. Guerras não é novidade, nunca deve haver paz, a paz é só com Deus. Pode se declarar paz muitas vezes, mentira, a Bíblia não mente. Ainda vai haver lutas quando se unirem todos os líderes mundiais, quando se unir a filho da perdição. Quando se unir anticristo, querido irmão, quando se cumprirem as escrituras,
os 10 reis que vão surgir, que vão se unir a um governo religioso. E muita coisa vai acontecer, irmão. Seremos obrigados a adorar a Deus que nós não precisamos. Seremos obrigados a fazer coisas que nós não queremos. Mas para todo aquele que perseverar até o fim, até a morte, venceu. Mas para os que vão se desviar pelo seu fracasso, ai deles. Ai deles. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.